Aleluia, glória a Deus, aleluia. Chegamos aqui ao nosso terceiro dia do nosso desafio 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. E aqui eu com a minha Bíblia na versão Almeida, edição contemporânea. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por mais esse desafio, por mais essa jornada, que nós estamos juntos aqui por amor ao Senhor, por amor à sua palavra, Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez buscando te conhecer, buscando compreender melhor os teus caminhos para nós, a tua vontade para nós, os teus propósitos, os desígnios do teu coração para as nossas vidas, Senhor. Nós temos orado por isso, Senhor, para que o Senhor nos faça amar cada vez mais a Tua palavra, amar a Tua verdade, para que ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, como um martelo que esmiuça a penha, que despedaça, que destrói as fortalezas mentais, que quebra, Senhor, todo sofisma, todo engano, Senhor Deus, toda mentira que talvez acreditamos e cremos ao longo das nossas vidas, que foram internalizadas, Deus, e que nós aceitamos como verdades, mas que não são verdades do Senhor para nós, Deus, que todas elas sejam destruídas, quebradas, Deus, e que nós possamos estar alicerçados, Deus, edificados, construídos, Deus, sobre a base que é a Tua verdade, a verdade que liberta, a verdade do Senhor, Deus. Tua é a verdade, o Senhor é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e o Senhor está revelado através de toda a Sua palavra, que nós possamos, Senhor Deus, amar essa palavra, buscar conhecê-la cada vez mais, encontrar os tesouros da Tua palavra para as nossas vidas, Deus. Nós estamos aqui caçando os tesouros, Deus. Nós queremos encontrar esses tesouros, essas verdades para as nossas vidas, Deus. Aplicá-las, Senhor Deus, na nossa jornada como praticantes dessa palavra, Deus. Que o Senhor nos ajude, Senhor, para que isso não seja uma teoria, que não seja uma religiosidade, onde nós possamos estar ali fazendo as coisas apenas no modo automático, Senhor Deus, sem realmente saber a essência, conhecer a essência e viver a essência. Não, Senhor, nós queremos que isso seja verdade e vida para nós, Deus, que isso seja de verdade, Pai, a realidade do nosso viver, Senhor, em nome de Jesus. Não sabemos quanto tempo nós temos aqui na terra, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que a vida é um sopro, Pai. A qualquer momento nós podemos partir para a eternidade. E nós sabemos, Deus, que queremos viver todos os dias até que o Senhor venha, intensamente pelo Senhor. Viver, Senhor, a Tua vontade, cumprir o Teu propósito, Senhor Deus. Estar aqui na terra, Senhor Deus, Senhor, um tempo que o Senhor nos permitiu para cumprir um propósito. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque o Senhor tem algo para nós, Senhor, porque o Senhor quer fazer algo através de nós, Deus, porque temos uma missão a cumprir, porque temos vidas para salvar, vidas para transformar, porque, Senhor Deus, o Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de viver, e cada dia é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. E por isso, Senhor, hoje eu oro, Deus, para que nós possamos viver, Deus, cada dia desse, Deus, como a oportunidade, Senhor, do Senhor para as nossas vidas, Senhor, e desfrutar dessas oportunidades, Deus, com sabedoria, com graça, segundo a Tua palavra, que é a nossa bússola, a nossa orientação, que é, Senhor Deus, o nosso manual de instruções para a nossa vida. Nós queremos andar e viver segundo essa palavra, para a honra, a glória e o louvor do Teu nome, Deus. Eu oro nesse dia, em nome de Jesus, terceiro dia do nosso desafio. Aleluia, sejam todos muito bem-vindos aí no Instagram. Estamos aqui diariamente no Instagram às 5h42 da manhã, né? Então estou também depois deixando salvo aí para você assistir, você que está assistindo depois. Também estou compartilhando lá no meu YouTube essa gravação, né? Um alô aí para todos vocês, seja aqui no Instagram, seja no YouTube. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas também. Temos outras pessoas que estão fazendo também as suas leituras online, né? Tem a Lisandra, que entra agora às 6 horas no Instagram dela. Tem o Paulo Prata, que está aqui, passou por aqui, mas que daqui a pouco ele entra também fazendo a leitura em Libras, né? Da Bíblia toda também no nosso desafio aqui. E tem outras pessoas que estão fazendo em outros horários, né? A Viviane está fazendo
às 7 horas da noite, a Débora está fazendo às 10 horas da noite, a Odisseia está fazendo meia-noite, né? Então tem uma galera que está fazendo aí a leitura da Bíblia toda de 142 dias pelo Instagram, outros estão fazendo pelo Zoom, né? Tem gente fazendo aí pelo YouTube também. Então a gente está alcançando aí, espalhando a palavra, enchendo essa internet da palavra de Deus, né? E graças a Deus por isso, porque o Senhor tem nos abençoado, né? Tem nos permitido fazer isso é um privilégio também. A Alicia está perguntando qual é o Instagram do irmão que está fazendo em Libras, é o Paulo Prata, tudo junto, né? O Paulo Prata é o Instagram aí do Paulo que está fazendo em Libras aí o desafio, a leitura do desafio. E aí a gente está enchendo a internet aí com a palavra de Deus, várias traduções sendo lidas, várias versões sendo lidas, e eu estou lendo aqui na Almeida Edição Contemporânea, uma leitura, uma versão que eu ainda não tinha lido, né? E eu estou aqui lendo então. E o desafio esse ano, nesse desafio 142 dias, é que a gente possa ser caçadores de tesouros aí, né? Estamos aí caçando os tesouros da palavra, encontrando os tesouros da palavra. Então todos foram desafiados a irem além da leitura, pesquisarem todos os dias o texto lido, né? Anotarem e compartilharem, e os que estão com Bíblia de estudo também ler os estudos que tem nas suas Bíblias aí, e a gente está compartilhando isso, é muito tremendo. Então Gênesis capítulo 11, vamos hoje aqui para a Torre de Babel, dando continuidade. Ontem nós lemos até o capítulo 10, né, quando nós vemos ali a saída da arca e a multiplicação daqueles que vieram após Noé, e agora nós entramos nesse episódio tão importante também, ali do início de tudo, que foi a Torre de Babel. Gênesis capítulo 11. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo cume toque no céu. Tornemos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: o povo é um, e todos têm uma só língua. Começam a construir a torre, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra, né? Então aqui nós conhecemos a origem, né, de todas as línguas, que foi um propósito de Deus de espalhar, que esse desde o início era o propósito, né, que o homem habitasse toda a terra e ocupasse e, né, se multiplicasse sobre a face da terra, e o homem decide ficar junto ali, construir uma torre em seu próprio nome, no seu próprio projeto, e não no projeto de Deus aí de multiplicação e edificação da terra. E aí o Senhor vai ali e confunde as línguas e os espalha. Verso 10. São estas as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou Selá. Viveu Arfaxade, depois que gerou Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Selá 30 anos e gerou Éber. Viveu Selá, depois que gerou Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou Peleg.
Viveu Éber, depois que gerou Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. Viveu Peleg, depois que gerou Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou Serug. Viveu Reu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou Naor. Viveu Serug, depois que gerou Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou Terá. Viveu Naor, depois que gerou Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã gerou Ló. Morreu Arã, estando seu pai, Terá, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas, quando chegaram a Arã, habitaram ali. Foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então aqui nós vamos começar a história de Abraão, mas antes de ler a história de Abraão, nós vamos ler a história de Jó, né? Então antes eu quero aqui destacar, né, alguns detalhes aqui, né, a respeito dos estudos aqui, né, de como eles queriam estabelecer um estado mundial ali. Aqui no estudo fala sobre isso, né, e por isso veio o juízo de Deus na Torre de Babel, e depois houve essas divisões aí, essas multiplicações dessas genealogias. E é interessante também identificar que quando ele fala que gerou, isso não tem necessariamente, não significa necessariamente que é diretamente, né? Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus era o filho de Davi, mas Jesus não era filho diretamente de Davi, mas ele era da descendência de Davi. E a palavra aqui no original, segundo esses estudos, aqui dessa Bíblia de estudo, ela tem a ver o filho com esse gerou, né? Então, muitas vezes pode ser uma descendência, então pode ter um intervalo maior ali entre um descendente e o outro, pessoas que não aparecem quando fala Jesus era o filho de Davi, ele está omitindo aí várias gerações que tiveram de Davi até Jesus. Então nem sempre significa que era diretamente filho, aí quando a gente vê nas genealogias, mas depois a gente pode ir comentando aí quando a gente for passando por muitas genealogias que nós temos aí durante a nossa leitura e que sempre tem tanto para trazer para a gente. E aí nós vamos então para Jó, né? Por que a gente vai para Jó? Porque Jó, como eu falei ontem, é o primeiro dos livros escritos, é considerado como o livro mais antigo de todos, né? E em vista, né, que a observação em vista da sua idade avançada, né, que ele teve, das várias referências geográficas do livro e também da ausência da menção à lei e ao tabernáculo ou ao templo, infere-se que Jó possa ter vivido na época dos patriarcas. Então ele pode ter sido ali contemporâneo de Abraão ou vivido mais ou menos ali naquele período. Há uma probabilidade, né, e muitos acreditam que talvez ele tenha vivido nesse período. E o seu livro é considerado o livro mais antigo, né, escrito inclusive antes do Pentateuco. Apesar do Pentateuco narrar a criação, nós sabemos que o Pentateuco foi escrito ali em sua maior parte por Moisés, já bem depois da criação, né, por revelação do Senhor. Então acredita-se que Jó tenha sido escrito inclusive antes do Pentateuco, por isso a sua forma totalmente diferente de ser escrita, é uma forma poética na maior parte do seu livro, né, um livro incrível, né, poeticamente falando, a forma como ele foi escrito, né, então é um livro muito interessante. Ele é dividido em algumas partes, né, basicamente em 6 partes. Então nós temos o prólogo que nós vamos ler hoje, essa introdução, nós temos os diálogos de Jó
e dos seus conselheiros, que é a segunda parte. Então você vai ver por vários capítulos, você vai ver Jó ali falando e sendo refutado pelos seus amigos, né? Nós temos ali os amigos de Jó, que são aquelas pessoas, os seus conselheiros, que estão falando ali, né? Bildade, Zofar, qual é o nome do outro aqui, irmão? Bildade, Zofar, e a gente vai ver aqui já já, né? E Elifaz. Então a gente tem Elifaz, Bildade e Zofar falando, que são os monólogos deles, e depois as falas deles, e depois nós temos o monólogo de Eliú, que a gente vai chegar depois, mais na frente aí nessa leitura, não hoje, que é muito interessante. Eu gosto muito dessa parte, desse jovem que eu falo que era um jovem insano ali, que foi capaz de falar com respeito, né, para os mais velhos, mas ele falou ali, e depois o Senhor fala, né, a quarta parte do livro, o Senhor fala, né, e aí na quinta parte nós temos a confissão de Jó, depois que o Senhor fala, e por último o epílogo, mostrando a conclusão de tudo isso. Então esse livro é dividido, é um livro incrível, que tem muito a nos ensinar, inclusive sobre a soberania de Deus, né? Então a gente está aí diante de situações diariamente que mostram que Deus é soberano, que Deus faz tudo com propósito, que Deus sabe de todas as coisas e que a gente na verdade não sabe de nada, né? Sabe de nada, inocente. Deus é que sabe, Ele tem um controle, Ele conhece todas as coisas. Às vezes a gente quer entender, a gente quer refutar, a gente quer explicar, a gente quer tentar compreender, como a gente vê aqui no livro de Jó, mas Deus é que sabe, né, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis, né? Então não dá para imaginar, não dá para conseguir compreender a mente de Deus, e Jó fala muito sobre essa soberania. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não o tens protegido de todos os lados, e ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. Então deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio de espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia.
Estando ainda este falando, veio o outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram a fio de espada, só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, capítulo 2. Em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me instigasses contra ele para o consumir sem motivo. Respondeu Satanás ao Senhor: pele por pele, tudo o que o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha para com ele se rapar, assentou-se no meio da cinza. Sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, combinaram de juntos irem demonstrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram. Erguendo a voz, choraram, rasgaram seu manto e lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Então se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe disse palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Então Jó praticamente perdeu tudo, né? Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde e ficou nessa situação aí, né, deplorável ali. E só não perdeu a mulher, né? Alguns dizem que pelo fato deles serem uma só carne, aí Satanás não poderia matá-la, né? Outros falam que fazia parte do tratamento de Deus deixar a mulher, porque, né, a mulher estaria ali dizendo essas coisas para ele, né? Então fazia parte desse tratamento na vida dele, mas independente disso, ele não perdeu sua mulher. E a partir de agora nós temos a segunda parte, nós tivemos o epílogo aí, nós temos a segunda parte que entra então os discursos de Jó e dos seus amigos. Nós vamos ver todas as argumentações de Jó agora e os seus amigos refutando ali, cada um se apresentando de uma forma, né, e colocando ali um pouco a respeito de tudo isso que aconteceu ali com Jó. Né? Em seus discursos abundam provérbios e frases piedosas, né, ali de Bildade,
Então a gente vai ver a diferença dos discursos de Bildade, de Zofar e de Elifaz, esses três amigos de Jó aí. Jó, então, capítulo 3, diálogos de Jó com seus conselheiros, seu lamento. Então começa aqui o lamento de Jó. Jó, capítulo 3. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Disse ele: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, nasceu um homem. Converta-se aquele dia em trevas, que Deus lá de cima não tenha consideração por ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Chamem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, as trevas dominem a tua luz. Aquela noite que a escuridão dela se apodere, não se inclua ela entre os dias do ano, nem entre no número dos meses. Seja estéril aquela noite, e não se ouça nela gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam os dias, que estão prontos para provocar o Leviatã. Escureçam-lhe as estrelas da alva, que ela espere a luz, e ela não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe sobre mim, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Por que houve joelhos que me recebessem e peitos que me amamentassem? Pois agora eu estaria deitado em paz, estaria dormindo e em repouso, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam lugares, que agora estão em ruínas, como os príncipes que tinham ouro, que enchiam de prata suas casas. Ou por que não fui sepultado no chão como o aborto, como a criança que nunca viu a luz? Ali os ímpios cessam de perturbar. Ali os ímpios cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do opressor. Ali estão o pequeno e o grande, e o servo está livre de seu senhor. Porque se concede luz ao aflito e a vida aos amargurados de alma, aos que anelam pela morte, mas ela não vem. Cavam em busca dela mais do que de tesouros ocultos, que se encham de alegria e se regozijem quando acham a sepultura? Porque se concede vida ao homem cujo caminho está oculto, a quem Deus cercou de todos os lados? Pois me vem um suspiro em vez de alimento, os meus gemidos se transbordam como água. O que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. E aí Jó então começa com esse discurso. Você vê que num primeiro momento Jó não foi reprovado. A Bíblia diz que ele não pecou naquilo que ele disse, né? Ele adorou ao Senhor, ele confrontou sua mulher, mas depois Jó começa com seus diálogos ali a questionar, e lá na frente ele vai ser repreendido também por esses questionamentos, porque depois ele realmente questiona, amaldiçoa o dia que ele nasceu, né, e fala todas essas coisas que ele vai repetir aqui por várias vezes. E aí tem aqui um texto, né, que muita gente usa isso. Ele fala: o que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. E muitas pessoas usam isso como se fosse uma sentença, né, para dizer que o que a gente teme vai acontecer com a gente, né? E não significa que o que a gente teme vai acontecer com a gente. Isso foi o que aconteceu com Jó. O que ele temia lhe sobreveio, né? E não significa que é sempre assim, né? Mas realmente ele falou essa declaração: o que ele temia lhe sobreveio. Jó capítulo 4 então. Então Elifaz, o temanita, respondeu: se intentar alguém falar-te, ficará impaciente? Mas quem poderá conter as palavras? Pense em como tens ensinado a muitos e fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Agora, porém, que a aflição vem a ti, tu te desanimas? Sendo tu tocado, te perturbas. Não é teu temor de Deus a tua confiança. Não é o teu temor de Deus a tua confiança. Não, isso que é uma pergunta. Não é o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Lembra-te
Quem, sendo inocente, alguma vez pereceu? Onde foram os retos destruídos? Segundo tenho visto, os que cultivam a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo colhem. Com o hálito de Deus perecem, como o sopro da sua ira, com o sopro da sua ira se consomem. Os leões podem bramir e rugir, contudo quebram-se os dentes dos grandes leões. Perece o leão por falta de presa, e os filhos da leoa são dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos captaram um sussurro dela. Então os sonhos desordenados da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, que fizeram tremer todos os meus ossos. Um espírito passou diante de mim e fez arrepiar os pelos do meu corpo. Parou ele, mas não consegui discernir a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos e ouvi uma voz abafada. Pode o homem mortal ser mais justo do que Deus? Pode o homem ser mais puro do que o seu Criador? Se Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura, quanto mais aos que habitam em casa de barro, cujo alicerce está no pó, que são facilmente esmagados como a traça. Entre a manhã e a tarde são despedaçados, despercebidos perecem para sempre. Não são arrancadas as cordas da sua tenda, de modo que morrem sem saber. Não são arrancadas as cordas da sua tenda, de modo que morrem sem sabedoria? Continua. Jó capítulo 5. Clama agora, haverá alguém que te responda? E para qual dos seres celestes te virarás? O ressentimento destrói o louco e a inveja mata o tolo. Bem vi eu o tolo lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Os seus filhos estarão longe de desfrutar segurança, esmagados do tribunal, e não há quem os livre. O faminto devora a sua colheita, até do meio dos espinhos a tira, e o sedento suspira por sua riqueza. Pois a aflição não procede do pó, mas da terra brota o trabalho. O homem, porém, nasce para o trabalho, como as faíscas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele fez coisas grandiosas que não se podem sondar, milagres que não se podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra, envia as águas sobre os campos. Ele põe os humildes num lugar alto. Os que choram são levados para um lugar seguro. Ele frustra os planos dos astutos, de modo que as obras de suas mãos fracassam. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos fracassam. As trevas os cobrem de dia, ao meio-dia andam como de noite tateando. Ele livra da espada da sua boca o necessitado e o pobre das garras dos poderosos. Assim há esperança para o pobre. A injustiça tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele faz a chaga e ele mesmo a trata. Ele fere, mas as suas mãos também curam. De 6 calamidades te livrará. Na 7ª, o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás protegido, e não temerás a destruição quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e as feras da terra não temerás, pois terás uma aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens viverão em paz contigo. Saberás que a tua tenda está segura, visitarás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Com todo o vigor virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Já examinemos isso e assim é. Ouve-o e aplica-o para teu bem.
Então ele fez toda uma declaração aqui, né, da soberania de Deus e de como Deus é fiel. Capítulo 6, Jó, capítulo 6. Então Jó respondeu, se a minha alma... Não. Então Jó respondeu, se a minha angústia retamente se passasse e toda a minha miséria se pusesse numa balança, na verdade seria mais pesada do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido precipitadas. As flechas do Todo-Poderoso se cravam em mim, e o meu espírito suga o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento montei junto à relva, ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Alguém comerá sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Recuso-me a tocá-lo. Tal comida me causa repugnância. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me desse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação, a minha alegria na dor implacável, de não ter negado as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Qual é o meu fim para que eu seja paciente? É a minha força a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Está em mim a minha ajuda, agora que me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos enganaram-me como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, os quais se turvam com o degelo, e neles se esconde a neve, mas que cessam de fluir no tempo da seca, e no tempo do calor se desfazem, desaparecendo do seu lugar. As caravanas desviam-se das suas rotas, sobem aos lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram água, os viajantes de Seba olham com esperança. Ficam envergonhados por estarem confiantes, em chegando ali se decepcionaram. Agora vos tornaste sem valor para mim, viste o terror e temestes. Acaso disse eu, dai-me um presente? Ou livra-me das mãos do adversário? Ou resgatai-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que errei. Quão dolorosas são as palavras honestas. Mas o que é que o vosso argumento prova? Acaso pretendeis corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um desesperado? Até sobre o órfão lançaríeis sorte e venderíeis um amigo por uma quantia insignificante? Agora, porém, olhem para mim e vede se minto em vossa presença. Reconsiderai, não sejais injustos. Mudai de parecer, pois a minha causa é justa. Há iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar discernir a malícia? Capítulo 7, Jó capítulo 7. Não tem o homem duro serviço sobre a terra? E não são os seus dias como o do assalariado? Como o escravo que suspira pela sombra e como assalariado que espera por seu pagamento? Assim me deram por herança meses de futilidade e noites de aflição ordenaram-me. Ao deitar-me, penso, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e viro-me na cama até o amanhecer. O meu corpo se vestiu de vermes e de cascas de feridas. A minha pele está quebrada e verte pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Tu me procurarás, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa. O seu lugar jamais o conhecerá.
Por isso, não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito. Eu me queixarei na amargura da minha alma. Sou eu o mar ou o monstro marinho para que me ponhas guarda? Quando penso que a minha cama me consolará e o meu leito aliviará a minha queixa, então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que este meu corpo. Aborreço a minha vida, não quero viver para sempre. Retira-te de mim, os meus dias são inúteis. Que é o homem para que tanto o estimes e ponha nele a tua atenção? E cada manhã o visites e cada momento o proves? Até quando não apartará de mim a tua vista? Até quando não me deixarás a sós até mesmo por um instante? Se pequei, que mal te fiz, ó vigia dos homens? Porque me fizeste alvo dos teus dardos para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não me perdoas as ofensas e não tiras o meu pecado? Pois logo me deitarei no pó, tu me buscarás, mas já não serei. Então, todo esse discurso de Jó de forma poética, né, até com formas exageradas, né, quando ele fala que pesou mais do que todas as areias do mar. Né, então, a forma poética tem isso, né, essa forma de colocar de forma bem exagerada ali a situação, mas aqui é revelada toda essa angústia de Jó, todo esse sofrimento dele. Né? Agora Bildade, outro amigo de Jó, vai fazer o seu discurso. O primeiro discurso de Bildade. Então, capítulo 8 de Jó. Então Bildade, o suíta, respondeu: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito? Perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Quando os seus filhos pecaram contra ele e os lançou do poder do seu verso 4. Quando os teus filhos pecaram contra ele, ele os lançou no poder do seu pecado. Se tu, porém, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará em teu favor e te restaurará a tua justa morada. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado aumentará sobremaneira. Pergunta às gerações passadas e considera a inquirição de seus pais. Pois nós somos de ontem e nada sabemos. Nossos dias sobre a terra são como a sombra. Não te ensinarão eles e não te falarão? Do próprio entendimento não proferirão palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano? Ou pode o junco crescer sem água? Estando ainda na verdura e ainda não cortado, seca-se antes de qualquer outra erva. Assim são as veredas de todos os que se esquecem de Deus. Assim perece a esperança do ímpio. A sua esperança fica frustrada, e a sua confiança é como a teia de aranha. Encosta-se à sua casa, mas ela não subsiste. Apega-se a ela, mas ela não fica em pé. É como planta bem regada sob o sol, e os seus renovos estendem-se sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto ao monte de pedras e procuram um lugar entre as rochas. Quando, porém, é arrancado do seu lugar, então este a rejeita, dizendo: nunca te vi. Certamente a sua alegria se acaba, e da terra outros brotam. Certamente Deus não rejeita ao reto, nem toma pela mão os malfeitores. Ele ainda encherá de riso a tua boca e os teus lábios de alegria. Os teus aborrecedores se vestirão de confusão e a tenda dos ímpios não subsistirá. Então, Bildade aqui vem com algumas verdades. Em seus discursos abundam provérbios e frases piedosas recolhidas de gerações anteriores que, embora certos, são senso comum.
Além disso, são superficiais e não lançam luz quanto ao problema de Jó. Né? Então ele fala algumas verdades aqui, não trata exatamente a essência, porque nenhum deles consegue tratar, e depois a gente vai ver isso lá na frente, todos eles inclusive sendo reprovados, os três ali, pelas suas falas, de um modo geral. Porém, algumas coisas a gente vê aqui que foram ditas, como por exemplo quando ele diz que o seu princípio na verdade terá sido pequeno, mas seu último estado aumentará sobremaneira. A gente vê que isso que fala aqui no capítulo 8, no verso 7, depois de fato vai acontecer. Ele meio que profetizou aqui aquilo que iria acontecer. Né? Ele também diz, ele ainda encherá de riso a tua boca e os teus lábios de alegria. E nós sabemos que lá na frente isso de fato aconteceu com Jó, quando o Senhor lhe restituir ali em dobro, e o seu estado então se torna melhor do que o primeiro, como aqui havia sido profetizado por Bildade. Né? Então nós vamos nesses discursos aí, né, até lá no capítulo 31, né, nós temos esses discursos. Aí no 32 a gente entra com o discurso de Eliú, que é um jovem que se levanta então, fica esse tempo em silêncio. Ele fala que ele esperou o momento dele falar, ouvindo aqueles homens mais velhos falando, e depois ele fala no 32. Mas a gente vai prosseguindo aí nos próximos dias, né? Amanhã a gente continua do 9 ao 17, depois do 18 ao 27, depois do 28 a gente vai entrar nos discursos de Eliú para concluir aí o livro de Jó. Né? Então Jó tem muita riqueza, né? Vale muito a pena você pesquisar mais sobre o livro de Jó, ver tudo aquilo que já se foi aí falado, tudo aquilo não, que não dá para ver tudo aquilo, né? Mas dá para pesquisar muita coisa, e caçando os tesouros, né? Pegar palavras, às vezes que aparecem aqui, né? Por exemplo, ele citou o Leviatã. É interessante pesquisar sobre o Leviatã, porque ele aparece em vários momentos da Bíblia. Inclusive tem um salmo que diz que Deus criou o Leviatã para se divertir com ele, né? É interessante isso. Então a gente pega e vai pesquisar a respeito do Leviatã. Então você vai pegando aí palavras, vai pegando coisas específicas e vai pesquisando, caçando esses tesouros que estão aí além da leitura que a gente pode ir encontrando na palavra de Deus. Né? Esse é o propósito desse desafio, que você gaste aqui depois da leitura um tempo com isso. Né? E aí nós vamos estar aqui todos os dias. Amanhã no domingo nós vamos entrar mais tarde um pouco, tá? Então nos domingos nós vamos entrar às 7h42 da manhã. Eu vou entrar com você aqui no Instagram, 7h42 horário de Brasília. Né? Amanhã às 7h42 da manhã. Assim, se Deus permitir, já estarei em Brasília, mas hoje eu estou aqui em Manaus, 1 hora a menos, né? Agora são 5h30 da manhã aqui em Manaus, e são 6h30 da manhã, horário de Brasília, e amanhã eu volto então às 7h42 da manhã para continuarmos no nosso desafio aí. Você que está chegando agora, né? Estou lendo a Bíblia toda aqui no Instagram. Nós fizemos 2 leituras da Bíblia toda esse ano, pelo Zoom, com transmissão pelo YouTube. Lemos em 42 dias em janeiro e lemos também em 21 dias. Agora acabamos de ler, terminamos no final de semana passada a leitura da Bíblia toda em 21 dias. Nós fizemos ali também pelo Zoom, e ficou gravado lá também no meu YouTube. Tem as 2 gravações, as playlists com todos os dias aí da leitura em 42 dias da NVI e da leitura da Peshitta, que é a tradução dos escritos aramaicos, que nós fizemos em 21 dias. E agora nós entramos agora pelo Instagram, né? Então comecei agora pelo Instagram em 142 dias, para também deixar registrado aqui a leitura da Bíblia toda no Instagram. O canal do YouTube, estão perguntando, é Pastor Insano. Do jeito que está aí no meu Instagram, Pastor Insano, tudo junto, está lá também no YouTube, né? youtube.com Pastor Insano, /Pastor Insano. Você acessa lá o meu canal e tem nas playlists lá, tem a playlist das leituras da Bíblia anteriores que nós fizemos. E aqui, pelo Instagram, então, nós vamos estar todos os dias às 5h42 da manhã, horário de Brasília, e às 7h42 da manhã nos domingos e feriados. Né? E aí, aqui dentro dessa leitura, você que está chegando agora, você pode pegar as anteriores, 2 dias anteriores, já maratona aí,
e já entra comigo aqui na leitura da Bíblia inteira, se conecta com a gente todos os dias aí, que vai ser um tempo de muita edificação, onde eu vou estar trazendo alguns comentários também, falando algumas coisas a respeito das nossas leituras, lembrando de algumas pregações, trazendo algumas chaves para as nossas vidas, e que seja um tempo de crescimento, de aprendizado aí em nome de Jesus, né? E é claro que depois, no final, aqueles que me acompanharem, conseguirem completar essa jornada comigo aqui no Instagram, né? A gente vai ter aí um certificado aí para te mandar, como a gente sempre faz na Rede Insana, né? Um adesivo, algum brinde especial aí para você, né? De repente uma caneca que permaneceu comigo aqui no Instagram aí durante esses 142 dias, né? 142 dias, estamos no terceiro dia, no início dessa jornada, né? E está sendo uma bênção essa experiência de ler a Bíblia toda assim, né? Em voz alta e gravando e podendo compartilhar a palavra. Está sendo tremendo essa experiência, porque a gente vai aprendendo mais, a gente vai compartilhando e alcançando outras pessoas, e isso está sendo tremendo, né? Cada dia amando mais a palavra, cada dia conectando mais pessoas. Nós fechamos quase 1000 pessoas nesse desafio agora, né? Beirou os 1000 aí. Nós temos várias nações que estão juntos, nós temos pessoas em Portugal, na Espanha, no Reino Unido, nós temos gente no Equador, nos Estados Unidos, na Itália, né, que estão participando dessa edição do Desafio 142 Dias, e como eu disse, tem várias pessoas que estão também fazendo as suas leituras no Instagram. Nesse momento está acontecendo em 2 Instagrams diferentes, que é o da Lisandra e do Paulo Prata, que eu falei, que estão fazendo a leitura. O Paulo está fazendo em Libras, né? Então a gente tem várias pessoas. Austrália, aí abraço para a Austrália, comentou, a Austrália também está com a gente aí no desafio, né? Eu coloquei a Austrália lá no mapa, tem um mapinha aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o mapa para a gente finalizar aqui por hoje. Acho que eu consigo abrir aqui o mapa, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Os tesouros da palavra de Deus, um tempo incrível em nome de Jesus. Então que Deus abençoe. Não deu para ouvir que eu estava falando porque ficou tocando a música, né? Eu estava só falando os números ali que estava no mapa, tá bom? Mas que Deus abençoe aí a jornada de cada um de nós, que seja um tempo incrível de aprendizado, que a gente possa encontrar muitos tesouros da palavra, e como eu sempre digo, que a gente possa ser praticantes, não apenas ouvintes nem leitores, mas, acima de tudo, que a gente possa praticar essa palavra todos os dias, em nome de Jesus Cristo, até que Ele venha. Amém? Deus abençoe você, e até amanhã, então domingo, 7h42 da manhã, aqui no meu Instagram, a gente se encontra, se conecta comigo, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um ótimo dia, um ótimo sábado aí para você, Deus te abençoe em nome de Jesus.